O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Amados irmãos e irmãs reunidos aqui na capela de Nossa Senhora das Graças, você também que reza conosco através do nosso canal no YouTube, hoje, domingo, a igreja celebra a festa da exaltação da Santa Cruz. E unida a esta festa da exaltação da Santa Cruz, amanhã nós vamos celebrar aquela que não se separou de Jesus nem na hora da Santa Cruz, a Virgem Maria. Amanhã nós celebraremos, com a graça de Deus, Nossa Senhora, com esse título tão bonito, a Virgem Dolorosa, a Mãe da Esperança. E nas leituras que nós ouvimos, contemplando, meditando este mistério tão bonito de um Deus que se entrega, do amor de Deus que transforma, a cruz que até Jesus era sinal de derrota, de vergonha, de humilhação, Jesus transforma esta cruz em troféu de vitória. É o amor de Deus que transforma a história. É o amor de Deus que transforma aquilo que era vergonhoso em motivo de glória e de alegria. Já na Quinta-feira Santa, nós cantamos aquilo que é a antífona de entrada da missa de hoje. Nós nos gloriamos na cruz de Nosso Senhor. Gloriar-se na cruz de Cristo significa não nos esquecer das obras de Deus ao longo da história. Este grande apelo que o Salmo responsorial nos fez hoje, para que nós não caiamos no mesmo erro terrível do povo da primeira leitura. Tirada do livro dos Números, a primeira leitura nos fala da loucura do pecado em nós. E a loucura do pecado em nós nos faz esquecer do amor, da bondade, do carinho, da misericórdia de Deus, e nos faz até rejeitar aquilo que Deus nos dá. Guardemos bem, na primeira leitura o povo começa a se impacientar e a blasfemar contra Deus, contra Moisés, e amaldiçoa este alimento miserável. Qual é o alimento miserável que o povo da primeira leitura estava praguejando? O maná, o pão descido do céu.
olhavam para aquele pão descido do céu, enviado pelo próprio Deus, e dizia: isso é coisa asquerosa. No fundo, o que é o pecado na nossa vida? O pecado na nossa vida é olhar para o céu e dizer é asqueroso, e olhar para as coisas do mal e dizer é prazeroso. Mas o mal não tem a última palavra. Nunca teve e nunca terá. Desde Gênesis até o Apocalipse, desde a criação do mundo até hoje, o mal nunca teve a última palavra. Deus envia esse castigo, e castiga mesmo, como um pai que se compadece dos filhos, mas um pai que quer o crescimento dos filhos. E diz a Escritura que verdadeiro pai é aquele que corrige. E todo o castigo de Deus é sempre uma correção para nos livrar de um mal pior. Seria como quando vocês que são pais e mães levam os filhos para tomar vacina quando são pequenos. A criança arma aquele berreiro, quando toma aquela vacina grita e chora. Eu imagino o coração de você que é pai e mãe, como não fica partido de ver seu filho lá esperneando por causa de uma vacina? Mas o que você prefere? O seu filho chorando por uma vacina ou seu filho morto por falta de vacina? Muitas vezes as provações, os puxões de orelha que Deus nos dá, é justamente para nos prevenir de uma doença pior, a morte eterna. A morte eterna que significa uma vida no inferno, longe de Deus. Então é preferível passar por certas correções dolorosas nesta vida, mas que terminam, para viver a eternidade com Deus. Assim foram as serpentes. Deus envia isso, para que vocês se lembrem de como o mal entrou no mundo, a serpente também vai picar vocês. E vocês, por se afastarem de mim, que sou a vida, conhecerão também a morte. O povo se arrepende, Moisés intercede, e o amor de Deus vence de novo. E curioso, a pedagogia de Deus. Deus manda Moisés fazer uma cobra, uma serpente de bronze. E aqui vai uma catequese, não é? Nossos irmãos não católicos, por não conhecerem Escritura, eles dizem: a imagem é uma idolatria, Deus proibiu fazer imagem. Bom, das duas uma, ou Deus é bipolar, ou ele tem transtorno de personalidade. E as duas coisas estão erradas. Como é que Deus proíbe uma coisa que Ele manda? Vocês nunca pararam para pensar nisso? Ah, Deus proibiu fazer imagem. Não. Ele proibiu fazer ídolo. Ídolo é diferente de imagem. A imagem é um sinal para lembrar da obra de Deus. O ídolo, ele rouba o lugar de Deus. Por um exemplo, hoje nós temos vários ídolos que vão roubando o lugar de Deus na nossa vida. O prazer, o sucesso, o luxo, a fama, o dinheiro. Quantas coisas que vão querendo tomar conta do nosso coração, e o nosso coração, desde o nosso batismo, é trono, é altar de Deus. E toda vez que outros valores, outras coisas, outras pessoas vão se aninhando aqui dentro, é sinal de que a gente está vivendo na idolatria. E a prova de que a imagem, que não é um ídolo, mas é um sinal para me lembrar da ação de Deus, a prova cabal está na primeira leitura de hoje. Na pedagogia de Deus, Deus diz a Moisés: faça a serpente. Mas onde é que Deus manda Moisés colocar a serpente? Numa mesinha lá no chão? Levante essa serpente numa haste, num poste. Quem na terra for mordido pela serpente e olhar para a serpente de bronze, ficará curado. Ora, o demônio, o pecado, o mal, nos empurram para baixo. Só Deus levanta a nossa cabeça.
Então Deus diz: a serpente vai ficar no alto. Você vai ter que olhar e reconhecer o porquê é que você está padecendo. A serpente vai lembrar a sua queda. A serpente vai lembrar o seu pecado. Mas ela também vai dizer que acima dela está Deus, no céu, que perdoa o pecado e cura a enfermidade. Ao olhar para a serpente, o pecador mordido é obrigado a olhar para o céu, de onde vem o nosso socorro. Ao olhar para a serpente, o pecador não se sentirá esmagado por ter cedido ao pecado, porque acima da serpente de bronze está Deus vivo e verdadeiro, que dos céus nos manda o seu auxílio. Jesus dirá a Nicodemos: aquela serpente que Moisés levantou no deserto é uma profecia do que vai acontecer comigo, porque eu também serei levantado numa haste, na haste da cruz, e todos aqueles que foram mordidos pela serpente do pecado, se olharem para mim com confiança, nas minhas feridas encontrarão a cura, nas minhas dores encontrarão alívio, pela minha morte vocês terão vida. Deus é capaz de transformar a desgraça em graça. Deus é capaz de transformar a pior situação em algo que é fonte de bênção. Aconteceu com a cruz, que hoje nós veneramos. Era sinal de derrota, mas como Cristo a escolheu como troféu, hoje é sinal de vitória. Por isso, no exorcismo, quando nós apontamos a cruz para a pessoa endemoniada, ela grita, cospe, se afasta, não porque o diabo tenha medo de 2 pedaços de pau, mas porque a cruz nos lembra a grande obra do Senhor, e a obra maior do Senhor é a nossa redenção. Nós ouvimos a Aline cantando todo sábado santo: ó feliz culpa de Adão, que nos fez merecer tamanho redentor. De que nos valeria ter nascido, se ele não nos resgatasse no seu amor? Se grande é nossa culpa, se grande foi a mordida do pecado, infinitamente maior é a cura, é o perdão, é a vida nova que o Cristo, novo Adão, vai nos dar através da sua cruz. Se na árvore do Éden o diabo venceu, na árvore da cruz ele experimenta a sua derrota, porque na árvore da cruz está Cristo, o novo Adão, e aos pés da árvore da cruz está Maria, a nova Eva, aquela que não cede à serpente, mas aquela que esmaga a serpente. Derrotado pelo Cristo, esmagado por Maria, o diabo treme e foge ao ver o santo sinal da cruz. Que vocês e eu, ao olharmos para a cruz de Cristo, no nosso pescoço, nas igrejas, nas nossas casas, que ao fazermos sobre nós o sinal da Santa Cruz, todo santo dia, com humildade, com respeito, com reverência, que nós possamos, das obras do Senhor, jamais nos esquecer. E sobretudo nos momentos mais difíceis. Nos momentos mais difíceis, olhar para Jesus crucificado e dizer: o meu Deus sabe o que é sofrimento. O meu Deus experimentou na pele o sofrimento para me compreender quando eu também passo pela noite escura da cruz. E esse mesmo Cristo que nos entrega a cruz como sinal de vitória, esse Cristo que nos marca com a cruz, como hoje os catecúmenos foram marcados e todos nós marcados no batismo, esse Cristo que nos marca com a cruz do seu amor, sabe que permanecer na cruz não é fácil, e por isso, junto com a cruz, ele nos dá Maria. Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Se aos pés da cruz está Maria, não queira viver fora da cruz de Cristo, porque quem permanece na cruz com Cristo, permanece com Maria,
também aos seus pés. Que Maria, a mãe das dores, a mãe da esperança, nos ajude a viver como gente marcada pela cruz, para experimentarmos e proclamarmos com a nossa vida a vitória de Cristo. E repito, que jamais nos esqueçamos das grandes obras que Deus fez e faz por nós, e proclamemos estas obras com a nossa vida, com as nossas palavras e a obra máxima, que é a Eucaristia, que nós agora celebramos. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no início e agora